Olá, ouvintes! Está no ar mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E esta edição conta com o patrocínio Valmet, líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, automação e serviços para os setores de celulose, papel e energia. A visão da Valmet é ser campeã em atendimento aos clientes e, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma combinação única que oferece tecnologia de processos, automação e serviços com mais de 200 anos de experiência industrial. Esse é o Valmet Way to Serve, para acompanhar os clientes ao longo do ciclo de vida. Eleve você também suas operações a um novo patamar com a Valmet. E dando início aos temas desse programa, apresentaremos a todas e a todos os seguintes destaques editoriais da edição de dezembro da Revista Papel. Vamos abrir o nosso primeiro bloco com a reportagem de capa sobre a indústria do futuro. Na sequência, falaremos sobre a entrevista da Revista Papel deste mês com o executivo da Renewable Carbon Initiative, que aposta no conceito de carbono renovável para fortalecer a sustentabilidade do setor químico e contribuir com o atingimento das metas climáticas. Já no segundo bloco, teremos nossos colunistas Márcio Funchal, diretor da Márcio Funchal Consultoria, Jaqueline Leal, psicóloga clínica, coach de carreira e consultora em desenvolvimento humano e organizacional, e Mauro Berni, pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Unicamp. Eles comentarão os assuntos respectivamente sobre os líderes nacionais da produção florestal no Brasil, sobre ser uma pessoa corajosa e sobre as reduções do consumo específico de água e energia no âmbito do planejamento hidroenergético industrial. Além disso, no terceiro bloco, traremos notícias do nosso radar e os comentários de Eduardo Fracasso, presidente da Andritz Fabrics Rose, em sua entrevista para o ABTCP Talks da última semana. E vamos ao que interessa aos nossos ouvintes, Thaís, os destaques editoriais desta edição da Revista Papel de dezembro. Começando pela reportagem de capa sobre a indústria do futuro, a nossa equipe recorreu a profissionais de diversas áreas para se aprofundar no tema e mostrar como a adoção das tecnologias atuais tem gerado resultados positivos. Também detalhamos quais são as tendências previstas a partir delas e quais são as perspectivas para o que definimos como indústria do futuro em nosso setor. Ricardo Caruso, professor do curso Indústria 4.0, Conceito, Método e Aplicação Prática da Fundação Vanzolini, está entre os entrevistados e participa deste podcast falando sobre como a consolidação dos conceitos da Indústria 4.0 vem impactando o dia a dia das grandes empresas e elencou alguns desafios que ainda precisam ser superados. As iniciativas de indústria 4.0, de certa forma, seguem as grandes iniciativas de digitalização. Hoje são muito raras as indústrias que não tenham testado e até adotado novas tecnologias nos últimos anos. E cada vez mais tem ficado claro que não são necessários grandes investimentos para tecnologias como IoT, computação em nuvem ou até inteligência artificial, que talvez seja a tecnologia, a capacidade que a gente mais ouve falar. O grande desafio, porém, ainda é aplicá-las no ponto adequado de cada processo e da forma mais efetiva. Caruso ressaltou que o principal gargalo para a indústria desfrutar de uma transformação em alta escala em seus parques fabris é a educação. Bom, já falamos aqui em alguns gargalos, como o cenário de instabilidade e a colaboração ainda um pouco incipiente entre governo, universidade e as próprias indústrias. Mas eu vejo que o principal gargalo para termos uma transformação de fato em alta escala no nosso parque industrial é a educação. Já é consenso que a falta de mão de obra técnica para a implantação de novas tecnologias será um grande limitante em poucos anos se continuarmos com os processos de capacitação com o ritmo e modelo que temos hoje. Além disso, precisaremos que toda a força de trabalho esteja pronta para operar nesse novo cenário. Não só quem está entrando hoje no mercado, que são os chamados nativos digitais, mas todos os profissionais que já acumulam vasta experiência em processos e negócios e estão hoje dentro das nossas indústrias. E tem ainda mais um ponto que normalmente não é muito discutido, mas que eu vejo como bastante crítico, que é a capacitação dos líderes e executivos para conseguirem conduzir as empresas a extraírem o máximo de valor dessas novas tecnologias. Acho que temos ainda bastante trabalho a fazer nos próximos anos. Vale dizer, caros ouvintes, que a capacitação de líderes e a gestão de forma mais ampla também foram assuntos
pontos aprofundados na matéria de capa deste mês. Não deixem de ler a íntegra desta reportagem para se atualizarem sobre todos os aspectos que irão pautar a indústria do futuro. É isso mesmo, Thaís. Todos os tópicos abordados neste podcast Papel em Minutos já podem ser acessados pelos ouvintes em revistapapeldigital.org.br, enquanto a revista impressa está a caminho das residências das senhoras e senhores. Então vamos em frente com mais destaques editoriais. Além da reportagem de capa, caros ouvintes, esta edição traz uma entrevista com Christopher Fonberg, gerente executivo da Renewable Carbon Initiative, RCI, criada pela instituição privada independente de pesquisa, Nova Institute, situada na Alemanha. E para aguçar a leitura, trouxemos alguns insights do profissional para compartilhar com vocês. Fonberg contou que a RCI foi fundada em setembro de 2020 por 11 empresas e atualmente já é composta por 32 membros, sendo a maioria representada por grandes empresas químicas e de materiais derivados, além de ter a participação de alguns pequenos e médios players e institutos de pesquisa. Ao conceder um depoimento para o nosso podcast, Fonberg resumiu o propósito da RCI e contou como os grupos de trabalho estão divididos. Após a participação dele, Andrew McDonald, tradutor de conteúdos internacionais da revista Papel, reproduz a fala em português. The aim of the Renewable Carbon Initiative is to support and speed up the transition from fossil carbon to renewable carbon for all organic chemicals and materials. Renewable carbon includes carbon from the three sources biomass, CO2, and recycling. Through this, the RCI addresses the core problem of climate change, which is extracting and using additional fossil carbon from the ground, which will eventually end up in the atmosphere. The initiative wants to drive this message, initiating further actions by bringing stakeholders together, providing information, and shaping policy to strive for a climate-neutral circular economy. Within the initiative, we have implemented the concept of so-called working groups, where all interested members come together to jointly develop a specific topic. So far, 2 working groups on policy and on labeling exist. And to enable networking, collaboration and transparency between the members, we have implemented an online community platform where everyone can share their thoughts, ideas and suggestions. O objetivo da Renewable Carbon Initiative é apoiar e acelerar a transição de carbono fóssil para o carbono renovável em toda a cadeia de materiais e de produtos químicos orgânicos. O carbono renovável inclui carbono de 3 fontes: biomassa, CO2 e reciclagem. Por meio disso, a RCI aborda o problema central da mudança climática, que é a extração e o uso de carbono fóssil adicional do solo, que acabará certamente na atmosfera. A iniciativa deseja levar essa mensagem e iniciar novas ações, aproximando os interessados, fornecendo informações e definindo políticas para lutar por uma economia circular que não afete o clima. Dentro da iniciativa, implementamos o conceito dos assim denominados grupos de trabalho, onde todos os membros interessados se reúnem para desenvolver um tema específico em conjunto. Até o momento, temos 2 grupos de trabalho que tratam de políticas e rotulagem. E para permitir o trabalho em rede, a colaboração e a transparência entre os membros, implementamos uma plataforma de comunicação online, onde todos podem compartilhar seus pensamentos, ideias e sugestões. Fonberg também fez uma contextualização sobre os trabalhos em andamento neste segundo ano de atuação da RCI, com a tradução do Andrew em seguida. For the second year, the Renewable Carbon Initiative aims to create impact through addressing several topics. Main fronts involve 1. The creation of scientifically sound publications to verify the concept of renewable carbon. For example, one report on the greenhouse gas mitigation potential of carbon capture and utilization. 2. Specifically addressing and talking to policymakers so that they understand the concept and, if we can convince them, also discuss how to incorporate renewable carbon in future legislation. Here, we are working on an essential paper that outlines the idea of using the renewable carbon concept as a guiding principle for the chemical and material sector. 3. Create further working groups that are of interest to the members of the Renewable Carbon Initiative. Currently, we discuss working groups on the topics life cycle assessment and on mechanical and chemical recycling.
Finally, we want to further grow the initiative by advocating the concept and inviting more companies to join, support and jointly develop the concept and the initiative. Para o segundo ano, a Renewable Carbon Initiative visa criar impacto através da abordagem de vários temas. As principais frentes envolvem 1. A criação de aplicações cientificamente sólidas para verificar o conceito do carbono renovável. Por exemplo, um relatório sobre o potencial de mitigação dos gases de efeito estufa com a utilização da captura de carbono. 2. Tratar e dirigir-se especificamente aos formadores de política para que eles entendam o conceito. E, se pudermos convencê-los, também debater como incorporar o carbono renovável na legislação futura. Aqui, estamos trabalhando em um documento essencial que destaca a ideia de usar o conceito de carbono renovável como um princípio orientador para a indústria química e de materiais. 3. Criar outros grupos de trabalho que sejam do interesse dos membros da Renewable Carbon Initiative. Debatemos sobre grupos de trabalho relacionados aos temas de avaliação do ciclo de vida, o LCA, e sobre produtos químicos e reciclagem química. Por fim, queremos aumentar ainda mais a iniciativa, defendendo o conceito e convidando mais empresas a aderir ao nosso programa, apoiar e desenvolver em conjunto o conceito e a iniciativa. Para conferir o ping-pong completo com mais informações sobre a RCI e uma análise ampla sobre os esforços conjuntos para conter a mudança climática, acesse a edição mais atual da UPapel pelo site opapeldigital.org.br. E vamos em frente, caros ouvintes, que nos próximos blocos tem muito mais informações para vocês sobre a edição deste mês. Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E abrimos nosso segundo bloco deste programa, trazendo agora os destaques da UPapel de dezembro sobre colunas e colunistas. Participam conosco deste podcast Papel em Minutos, conforme anunciamos no bloco anterior, os colunistas Jaqueline Leal, Mauro Berni e Márcio Funchal. Na coluna Carreiras e Oportunidades, Jaqueline convida os leitores a refletir se eles se consideram pessoas corajosas. A colunista, em vez de tratar de metas para 2022, diz ser importante neste momento do ano reservar um tempo, respirar fundo e revisitar seus lugares de dor e alegrias. Mas como fazer isso? Leiam a coluna Carreiras e Oportunidades para saber, caros ouvintes. Por hora, Jaqueline explica a vocês sobre como se identificar com a resposta à seguinte pergunta: você se acha uma pessoa corajosa? Olá, Patrícia, que coisa boa poder estar aqui com vocês, leitores e ouvintes da Revista Papel e do podcast da BTCP, para compartilhar um pouquinho a respeito do texto que eu escrevi com tanto carinho para esse final de ano, porque entendi que era hora de encerrar de um jeito diferente, convidando todo mundo para fazer uma parada, uma pausa, para respirar e para identificar como que as coisas estão indo dentro da gente, para que a gente possa fazer uma virada de ano diferente, né? E não só focada em entregas e resultados, mas também focada em compreender claramente aquilo que me faz feliz para que a gente possa ir em busca desse propósito nesse ano que se inicia. Bem, a sua pergunta é muito boa, né? Será que as pessoas se identificam como sendo corajosas e como fazer para que elas possam se identificar dentro desse perfil? Bem, ao meu ver, uma pessoa corajosa é uma pessoa que consegue claramente identificar que ela não sabe tudo, que ela não dá conta de tudo, que ela não é perfeita, que ela não é a última bolacha do pacote ou o alecrim dourado que nasceu nos campos sem ser semeado. E, ao mesmo tempo, com todas essas identificações de fragilidades, de vulnerabilidades, ela consegue entender que isso faz parte da humanidade compartilhada que nós vivemos aqui na Terra. Então, essa pessoa corajosa é uma pessoa que, toda vez que cai, ela se dá o direito de permanecer um tempo de luto pela dor, pela perda, por não ter conseguido concretizar os planos e sonhos dela da forma com que ela gostaria. E, ao mesmo tempo, ela consegue levantar, às vezes mais forte, às vezes igual, e seguir a vida. Não tem nada de milagroso numa pessoa que é corajosa. A diferença de uma pessoa que é corajosa para uma pessoa que ainda não está corajosa, certamente é a habilidade
de resiliência, a habilidade de ser flexível em momentos de dificuldade, a habilidade de estar pronto para reconhecer seus erros, reconhecer os problemas que teve na jornada e ao invés de pegar tudo isso e se deprimir e se colocar para baixo e se resignar perante os desafios da vida, ela consegue pegar tudo isso e fazer do limão a limonada. Ela consegue transformar as dificuldades em oportunidades. Claro que parece que é bonito, né? Então, ou seja, todo corajoso vai transformar a dificuldade em oportunidade. Não, alguns corajosos apenas vão decidir seguir dentro da dor mesmo, sofrendo ou com medo, né? E isso é o que diferencia um corajoso de uma pessoa que ainda não está pronta, né, para seguir com tanta clareza de que dores e sofrimento e dificuldades e obstáculos fazem parte da humanidade, né? Fazem parte da nossa vida, essas coisas não vão deixar de existir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, quando a pessoa se identifica como corajosa, ela se identifica com mais força para seguir apesar das dificuldades. Além disso, pedimos a Jaqueline para destacar aos senhores e senhoras que não se acham corajosos alguns pontos importantes para desenvolver certos atributos para se tornarem mais corajosos e corajosas. Então, se eu não sou corajoso, né, como é que eu posso trabalhar para me sentir mais decidido e corajoso? Bem, imagine comigo que toda criança nasce corajosa e decidida. Vocês já perceberam isso? As crianças geralmente elas têm dentro dela uma potência criativa imensa. Então elas resolvem os conflitos sem precisarem de ajuda. Elas têm ideias criativas para poder resolver uma coisa que até então ninguém tinha pensado. As crianças são por natureza espontâneas, né? E é essa espontaneidade que nos dá a coragem de ser quem somos, de fazer as coisas baseado naquilo que a gente acredita. Bem, no decorrer do tempo, a gente vai crescendo e a gente vai sendo podado para caber dentro da sociedade que a gente vive. Esse ser podado, né, está no momento em que nós somos criticados, onde as pessoas dizem que a gente não vai conseguir, está no fato de que as pessoas nos comparam com outras pessoas, e isso acontece não só dentro das nossas casas, isso acontece também na escola. A professora, quando ela quer te motivar, ao invés dela encorajar você e ressaltar os pontos que você tem positivos, ela te compara com um coleguinha que faz melhor do que você. Então essas comparações, toda essa poda que a gente foi recebendo na nossa infância, vai tirando da gente a confiança que a gente tinha na gente. E a gente passa a acreditar que tem sempre alguém melhor, que tem sempre que buscar uma referência externa para conseguir aquilo que a gente quer. Desse jeito a gente vai perdendo a nossa autoconfiança. E aí se eu quero recuperá-la, eu preciso de alguma forma entrar em contato com essa criança espontânea, criativa e potente que existe dentro de mim. Então são várias as formas de fazer isso, né? Uma delas é através do processo psicoterápico ou através dos processos de desenvolvimento que utilizam o coach, por exemplo, ou mentorias como ferramentas. Bem, mas a gente perde a criatividade só lá na infância? Não. Então tem crianças que cresceram extremamente criativas, mas que quando chegaram na escola ou na adolescência ou no mercado de trabalho, foram encontrando obstáculos e pessoas que foram fazendo esse papel aí de podar esses sonhos ou essa confiança, né? Ou ainda o excesso de fracasso, o excesso de obstáculos também pode ter sido responsável por isso. Nesses últimos anos, então, de pandemia, eu acredito que muitas pessoas se sentiram incapazes de lidar com as suas próprias questões. E isso certamente afetou esse pote da coragem. Agora dá para resgatar. Independente da fase onde essa coragem se perdeu, a ideia é que a gente possa se reconectar com a gente, que a gente possa voltar lá para o nosso interior, trabalhar, né, o nosso autoconhecimento e ir identificando aonde foi que essas questões se perderam e ir identificando os medos que eu tenho subjacentes a agir com coragem e identificando o que eu acho que pode acontecer de pior caso eu haja de determinada forma e devagarinho ir tendo clareza, né, do que é que me impede. Tendo clareza dos medos que eu tenho de agir assim, dos conflitos que eu tento evitar, das perdas que eu acho que eu teria se eu agisse de forma mais corajosa e tudo mais, eu posso, a partir daqui, pensar estratégias para lidar com isso. E a partir do momento que eu penso em estratégias, ao invés de começar a fazer grandes coisas de uma vez só, eu começo a fazer pequenas coisas. Eu começo a dar os baby steps, que são os passinhos de bebê. E aí, cada passinho de bebê que eu dou, que eu percebo que está dando resultado, que está dando certo, enche o meu pote da autoconfiança, enche o pote da coragem. Então aí,
através dos baby steps, através dessa retomada para a vida, eu vou ganhando novamente a confiança que eu perdi em mim. Agora, se vocês querem entender mais sobre isso, se vocês querem inclusive saber como fazer mais, né, desse processo na prática, fica o convite para que vocês venham ler a minha coluna completa lá na revista O Papel. Jaqueline, agradecemos mais uma participação sua em nosso O Papel em Minutos e seguimos com o nosso podcast agora falando sobre o tema da coluna Estratégia e Gestão de Dezembro, que trouxe os líderes nacionais da produção florestal do Brasil e está repleta de dados e informações relevantes para os analistas do setor. Pois é, Patrícia. Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria, traz uma radiografia da produção florestal no Brasil, com uma análise dos dados do IBGE 2021. São informações sobre a produtividade florestal, as suas principais regiões e os seus destinos. E dentre os dados destacados por Márcio, vale dizer que o Paraná foi o líder da produção florestal. Os demais estados vocês poderão conhecer lendo o artigo completo da coluna Estratégia e Gestão em opapeldigital.org.br. O colunista também chama atenção em seu artigo sobre a produção de madeira de eucalipto conforme o destino industrial, pois nota-se a concentração de mercado em poucos estados. Conversamos então com o nosso colunista de Estratégia e Gestão, nosso querido Márcio Funchal, e perguntamos sobre o que destacar aos ouvintes dessa radiografia feita por você da produção florestal no Brasil. Olá, Patrícia. Olá, equipe da BTCP e a todos os ouvintes do podcast do Papel em Minutos. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já está há bastante tempo aí na coluna, na questão dos leitores da revista O Papel. Para este mês, escolhi um assunto como chave de ouro para o fechamento da edição 2021, na edição de dezembro. A indústria ela tem uma forte conexão na sua cadeia produtiva com os fornecedores de matéria-prima. Logicamente que dentro do setor de celulose e papel, boa parte das empresas são verticalizadas, possuem sua base florestal própria, mas há um mercado cativo para outras indústrias que estão focadas exclusivamente na produção industrial e dependem então da compra de madeira de produtores florestais independentes. E nesta edição, então, eu trago um apanhado dos últimos dados disponibilizados pelo IBGE, também pela IBA, né, na questão da área plantada, onde o IBGE então demonstra onde que ocorreu a produção florestal no Brasil com dados consolidados de 2020. Então, se a gente pegar uma fotografia do território brasileiro, apenas 30% do nosso território é destinado à produção rural. Então, agronegócio, e dentro desta parcela dos 30%, 1% representa a floresta plantada. Lógico, pinos, eucalipto são os gêneros florestais mais destacados, né? Há outras espécies para outros destinos, mas dentro do setor celulose e papel, praticamente pinos e eucalipto atendem 100% do que nós temos hoje no Brasil. Eu não vou dar spoilers, porque a leitura é bem interessante do artigo, mas cabe alguns pontos de destaque, né? Aonde que se deu essa produção? Em que estados que foram mais representativas a produção industrial e quais são os municípios líderes na produção deste período? Então, a título de destaque, né, a gente tem uma condição bem importante em termos de concentração da produção. Então, em termos gerais, se a gente pegar a produção nacional de madeira desses plantios florestais, 53% dessa produção foi concentrada em apenas 3 estados. Se a gente segregar isso em termos de gênero, então no eucaliptos, 60% da produção ocorreu também em 3 estados. No pinos, a concentração foi ainda maior. 90% de toda a produção nacional de 2020, de madeira em plantios florestais comerciais, se deu em apenas 2 estados. Então, eu acho muito interessante a leitura, porque nem sempre os estados que têm a maior área plantada corresponderam aos estados e aos municípios que possuem a maior produção no período. Então, isto mostra, na verdade, uma dinâmica muito mais relacionada à demanda da indústria que consome a madeira do que propriamente ao estoque de florestas existente naquela região. 2020 e 2021 foram anos importantes em termos de
problemas de abastecimento, problemas de demanda em relação à pandemia, e isso então mostra um dinamismo diferente em partes do território, onde indústrias tiveram melhor ou pior desempenho em razão desta questão específica da demanda. Fica uma leitura para mostrar quem são os líderes nacionais da produção florestal, considerando então os dados mais recentes disponíveis. É isso aí. Forte abraço. Obrigada, Márcio, pela resposta e pela participação em nosso podcast, a BTCP Revista Papel em Minutos, e por toda a parceria por mais este ano. E agora vamos ao nosso terceiro colunista entrevistado neste podcast. Falamos com Mauro Berni, pesquisador das áreas de Meio Ambiente e Energia do NIP da Unicamp, sobre o tema Reduções do consumo específico de água e energia do âmbito do planejamento hidroenergético industrial. Em seu texto, Mauro destaca que quase metade do consumo de energia no mundo é realizado pela indústria, conforme o Institute of Energy Economics Japan. O mesmo acontece com o uso da água. Sendo as pressões recentes para melhorar a matriz hidroenergética devido ao impacto e danos que comprometem ainda mais a estabilidade do clima, o consumo de água e energia vai exigir planejamento das organizações para adequarem suas operações. Em especial para a indústria do setor de celulose e papel. Ainda assim, Mauro destaca que o setor já avançou bastante. Ao longo das últimas 4 décadas, as tecnologias empregadas permitiram que 75% do volume de água necessário para o processo fabril deixassem de ser captados na fonte. Mauro, obrigada por aceitar nosso convite para participar deste programa. Gostaríamos então que você destacasse quais seriam os caminhos, a partir desse planejamento, para se obter a redução do consumo de água e energia pelo setor industrial. Olá, hoje nós estamos aqui. Eu gostaria de falar um pouco sobre o planejamento hidroenergético como uma alternativa para as mudanças climáticas, onde o setor industrial vai ser chamado a dar sua contribuição. Temos hoje temperaturas extremas, a seca está afetando a disponibilidade de água e, consequentemente, muitas vezes de energia, na medida em que se dependa de hidroeletricidade. Temos ainda essas grandes tempestades, Então, isso tudo está impactando, inclusive, chega até a logística, impacta tudo. A mudança do clima gera impacto direto e indireto sobre os sistemas naturais, o grupo de sistemas humanos, assim como a atividade econômica, que é o nosso foco aqui, por conta desses impactos, inclusive na infraestrutura desses tipos de trabalho, de serviços, E os efeitos são diferentes, podem ser diferentes dependendo da região onde estão implantadas as fábricas, as indústrias, os parques industriais. Temos no Brasil vários estudos já sobre essa questão, centros de excelência indicam aí que, por exemplo, que a região norte e centro-oeste tem uma tendência nítida de aumento de temperatura, devido à atividade de desmatamento, agropecuária, mineração. Na região nordeste, nós temos a questão também de aumento de temperatura e redução de precipitação. As regiões sul, sudeste e centro-oeste encontram aumento da temperatura e precipitação, que, de uma certa forma, acaba até ajudando a expansão agrícola, da região, mas poderá ameaçar a cobertura vegetal remanescente da região sudeste e sul. Os desastres, de uma forma geral, que estão interrompendo cada vez mais as cadeias de produção, como eu disse, abastecimento e logística, causando grandes danos econômicos. Externamente, as plantas industriais, como o setor industrial vai ser chamado, a meu juízo? Externamente, as plantas industriais, aqueles colaboradores das empresas terão internamente toda essa questão de educação ambiental que poderão atuar aí fora, junto às suas comunidades, para melhorar essa questão de impactos ambientais. Internamente, as plantas, nós vamos, a meu juízo, como eu disse, nós vamos ter que buscar ferramentas para poder atacar essa questão de reduzir o consumo de energia e água, que vai ser cada vez mais cara e também cara e pouca. A gente precisa buscar meios de fazer isso, de minimizar esse consumo, melhor dizendo. Exemplo, temos aqui fácil, que todo mundo, de uma certa forma, tem feito, é a questão de eficiência energética, que é utilizar a menor quantidade de energia para a execução de uma determinada atividade, entretanto, sem interferir nos resultados que se espera dessa atividade. A energia economizada, nesse sentido, dentro dessa equação, implica em adoção de práticas eficientes, permite ganho não só do prestador de serviço, como também para a sociedade, tendo em vista, muitas vezes, a postergação de investimento,
e, consequentemente, na ponta vamos ter impactos negativos, ambientais negativos. Isso aí, essa questão da eficiência energética, para minimizar o consumo de energia e água, é uma coisa que a grande maioria das empresas já fizeram ações, mas também a grande maioria não vai a fundo nisso. Mas nós temos hoje, né, com a questão da indústria 4.0 também, a questão da própria automação industrial, né? Hoje nós temos muitos recursos que podem melhorar aí qualquer sistema de bombeamento. Nós temos tecnologias aí ponta e comercialmente disponível que pode ser usada para fins de automação do processo e, com isso, buscar esse planejamento hidroenergético. Uma coisa que pouco se usa exatamente são ferramentas matemáticas para poder atuar efetivamente no processo produtivo. E o que eu tenho visto bastante é pinch análise, pinch tecnologia. Isso aí começou lá na década de 90 para reduzir o consumo energético usando a metodologia tradicional. Evoluiu nos anos seguintes, evoluiu para o que a gente chama de pinch análise, isso já aí incorporando a programação matemática. E essas ferramentas, a pinch tecnologia, ela pode ser aplicada indistintamente, tanto para verificar a água da planta industrial, quanto verificar o consumo energético. Então, está aí. Essa questão do planejamento hidroenergético vai caminhar nessa direção. Nós vamos ter que começar a usar ferramentas de programação matemática para escalonar os processos com o objetivo de minimizar o consumo de água e consumo de energia, que cada dia vai ficando mais raro e caro. Mauro, qual a sua análise sobre o consumo de água e energia atual pelo setor de celulose e papel versus metas de redução de consumo anunciadas? Com relação à questão de analisar a performance de máquinas, de papel, celulose, é uma área onde muitas pessoas têm canalizado esforços para poder ter esses dados e tomar decisões em função dessas informações, né? Então, uma coisa que eu imagino que tem que ocorrer é que as empresas, plantas em geral, vai ter que alguém da empresa, de alguma área aí ligada à produção, criar um banco, se não tem, criar um banco de dados onde você tem esses indicadores, né, de consumo por etapa do processo, ou se não tem, como arrumar um indicador que possa fazer isso, né? Poder ajudar, os diferenciais de pressão, né? Válvulas, e isso poder, retorno de condensado, isso poder se tornar-se indicadores para fazer o benchmark da própria planta e verificar a evolução disso e colocar metas para poder ir melhorando isso, os percentuais ano a ano, de forma a poder estar viva no mercado e ter perenidade nos negócios, né? Porque essa questão da água e da energia tem uma tendência de, cada dia que passa, né, você vai ter mais dificuldades, né, ou os custos vão elevar, e para isso tem que haver um monitoramento dos fluxos de energia e água no processo produtivo, e nada melhor para fazer isso do que através de levantamento de indicadores, índices, e ver a melhor prática a fazer. Então, ventilação, as seções que usam em cascata, size press, isso tudo são coisas que vão precisar entrar na ordem do dia para que se possa comparativamente ir fazendo essa lição de casa, né? E a própria indústria ter seu banco de dados e com isso, poder ter lá o consumo de vapor por tonelada de papel, o consumo de eletricidade por tonelada, se usa gás, sabe? Quantos metros cúbicos está usando, como é que diminui isso, o que está sendo feito, compressor de ar, então os condensados, retorno, né, para casa de máquina e tal. Então, eu vejo que hoje nós precisamos efetivamente que as empresas para sua perenidade, vão necessitar de ter alguém trabalhando com esse banco de dados, né, planilhando isso e, com isso, verificar os retornos, né, e priorizar essas ações dentro da empresa, envolvendo todo o pessoal, né, porque não dá mais para gastar por gastar. Nós temos que buscar meios de diminuir os quilojoules, diminuir os metros cúbicos e diminuir os quilowatt-hora por tonelada de produto.
Nossos agradecimentos especiais ao professor Mauro Berni e a todos os nossos colunistas da Revista Papel que estiveram conosco neste e em outros programas este ano. E, queridos ouvintes, acessem o papeldigital.org.br para ler o artigo completo do professor Mauro Berni na edição deste mês. E adianto para vocês que os outros artigos e colunas também estão para lá de especiais. Na coluna Indicadores de Preços desta edição, o professor Carlos Baixa fala sobre a queda de preços na celulose de fibra longa na Europa. Já quanto aos indicadores de papéis tixo, Pedro Vilas Boas, diretor da Angutia Estatística, comenta o cenário de fusões e aquisições nesse segmento, como a compra da carta Fabril pela Softs, que estão influenciando o mercado, além de falar sobre um período de quedas observado nesse segmento de papéis. Quer entender mais sobre o que está acontecendo no mercado? Confira as páginas verdes da Revista Papel que trazem mês a mês o cenário e as perspectivas dos segmentos de aparas, papéis tixo, papelão ondulado e estatísticas macroeconômicas. Entre outros artigos, não poderíamos deixar de mencionar, dentre os destaques editoriais, a coluna da Indústria Brasileira de Árvores, IBA. Nas palavras do embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBA, o setor de árvores cultivadas é fundamental para a retomada verde. Recomendamos aos ouvintes ainda a leitura da coluna Liderança, na qual sempre aprendemos um pouquinho mais sobre gestão. Nesta edição da Papel de dezembro, Bruno Rodrigues de Moraes, gerente de projeto na Falcone, fala sobre como adaptar a estratégia de forma flexível. E mais, a coluna Ponto de Vista traz o tema do primeiro passo da jornada de transformação digital rumo à indústria 4.0. E tudo isso que apresentamos até agora não é tudo em termos de conteúdo, caros ouvintes. Portanto, acessem opapeldigital.org.br e leiam muito mais. Isso mesmo, Thaís. Portanto, caros ouvintes, vamos em frente com o nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E agora, neste terceiro e último bloco do último podcast ABTCP Revista Papel em Minutos do ano, trazemos notícias da coluna Radar, mais indicações de artigos e um entrevistado do ABTCP Talks da última semana. O grande destaque da coluna Radar de dezembro foi a aquisição pela CMPC da Iguaçu Celulose e Papel S.A., tradicional empresa de produção de celulose, papel e sacos de papel dos estados do Paraná e Santa Catarina. A aquisição da Iguaçu, acordada no valor de 945,7 milhões de reais, incluindo o pagamento de dívidas existentes, faz parte da estratégia da CMPC de se tornar cada vez mais uma referência mundial no mercado de embalagens sustentáveis, uma vez que as plantas da nova empresa do grupo são dedicadas à fabricação de sacos de papel e celulose. Entre outros destaques de notícias, temos a Johnson & Johnson com o lançamento do Sempre Livre Adapt Plus Eco, com 50% menos plástico e embalagens de papel 100% recicláveis. E, além disso, evidenciamos a tecnologia desenvolvida pela Klabin para impressão em braille em embalagens de papelão ondulado. Também mencionamos importantes eventos do próximo ano, como o CIADCIP 2022, que será realizado de 28 de junho a 1º de julho, em Girona, na Espanha, e novidades como o novo Centro de Desenvolvimento de Aplicações Agrícolas, inaugurado pela Norion no Brasil. E não é só, caros ouvintes, vocês conferem ainda notícias sobre negócios e mercado, tecnologia, dia a dia das fábricas, desempenho, certificações e dicas de leitura, inclusive com o link para o download do e-book da Bachmann Associado sobre os 7 pecados no uso de indicadores na gestão de pessoas. Corram lá em opapeldigital.org.br e baixem a publicação para saber quais são estes pecados capitais. Realmente não tem como não ficar bem informado lendo a revista Papel com tanto conteúdo interessante. Mas vamos em frente, passando agora para as nossas dicas de artigos. Este mês, a O Papel conta com 2 artigos assinados, sendo um da Radix e outro da Poire, intitulado Os mitos e verdades da indústria 4.0 e o avanço e os desafios da digitalização no setor da manufatura industrial, respectivamente. Excelentes dicas de leitura, Thaís. E agora o assunto aqui é o último ABTCP Talks do ano. Eduardo Fracasso, presidente da Andritz Fabrics & Rolls, foi o entrevistado da última semana do famoso programa de entrevistas da ABTCP. Na ocasião, Eduardo falou sobre sua carreira e os desafios e oportunidades do setor. Vale destacar as tendências apontadas por ele como a era pós-carbono, que será vivenciada por aqueles que estão trabalhando hoje para ter uma indústria cada vez mais limpa no futuro. Tudo baseado a partir da ciência e tecnologia. O que tem por trás dessas transformações? Tecnologia.
você tem fornecedores que andam de mãos dadas para permitir que isso esteja acontecendo hoje. E o que a gente enxerga para frente? Enxerga essa mesma parceria, essa mesma intensidade. A gente está saindo de uma época, ou está entrando numa etapa chamada pós-carbono, vai ser conhecida, pós-carbono, ou Race to Zero, né? Nós mesmos aqui na Andes temos um programa interno que é Circle to Zero, ou seja, zero de emissões e zero de waste, de desperdício, né? Então, essa indústria limpa é que vai conduzir a indústria de papel e celulose daqui para frente. Essa geração que quer enxergar, que está participando de uma indústria com esse conceito. E eu vejo os próximos 4 grandes players nesse contexto, né? Hoje em dia, nenhuma indústria, nenhuma atividade, ela é adequada para si própria se ela não for adequada para o clima, se ela não for adequada para o cliente, se ela não for adequada para o país e se ela não for adequada para a comunidade. E nesse aspecto, a nossa indústria florestal, de celulose, de papel e os fornecedores seguem esse conceito. Lembramos a todos e a todas que os vídeos ficam disponíveis após a transmissão da live no canal do YouTube da ABTCP para quem quiser assistir. Se vocês ainda não se inscreveram no canal da ABTCP no YouTube, inscrevam-se já. E antes de fechar este podcast, a ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de dezembro, vamos aos anunciantes do mês, que nos prestigiaram, aliando suas marcas à credibilidade da nossa publicação técnica, que tem mais de 80 anos de circulação no setor de celulose e papel do Brasil e do mundo. Quem são eles, Patrícia? São eles a Londa Ambiental, Andritz Brasil, AZZ WSI do Brasil, CBC Indústrias Pesadas, Lax Logística, Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software, Teadit e a nossa grande apoiadora do ano em anúncios na edição do papel impressa em nossos podcasts, a Valmet Celulose, Papel e Energia Limitada. Isso mesmo, Patrícia. E assim finalizamos mais este podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. E aproveitamos o momento para reforçar o nosso agradecimento aos ouvintes e a todos os nossos colunistas e profissionais envolvidos na produção mensal deste importante veículo de comunicação do setor de base florestal. E reafirmamos o nosso compromisso com a publicação de informações de qualidade, com a produção de muito conteúdo pensado estrategicamente para atender a todas as empresas e profissionais dessa indústria. E a todos, a todas e a todas, o nosso muito obrigada. E nós já temos um encontro marcado com vocês no próximo podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de janeiro de 2022. Sim, caros ouvintes, anotem suas agendas que no dia 26 de janeiro de 2022 estaremos no ar com o podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de janeiro, com destaque de capa para a edição especial dos 55 anos da ABTCP. Um forte abraço, Feliz Natal e um ano novo entrando com o pé direito e muita esperança sobre um ciclo de transformações positivas para todos e todas e para o nosso planeta Terra. Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.